Boa noite, amados. No nome do Senhor Jesus Cristo, tentei da melhor maneira possível que nós pudéssemos ter um culto ao vivo para que os irmãos se alimentassem junto da palavra do Senhor. Mas Deus já sabia que seria dessa forma. Deus já sabia que seria assim. Não é feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. O inimigo já sabia o valor e sabe o valor que vocês têm para Deus. Por isso ele tenta impedir com que vocês se alimentem da palavra. Da mesma forma que o homem natural que somos nós, desejamos o alimento natural, o homem espírito, ele necessita do alimento espiritual para que ele possa se fortalecer na presença de Deus. Então o inimigo ele sabe dessas coisas e ele está impedindo que os filhos de Deus se alimentem. Mas Deus tem sempre uma válvula de escape para que a palavra possa chegar a seu filho. Deus tem visto tudo de antemão. Deus já sabia o passo de Satanás, porque Deus está um passo na frente dele. Amém, amados? Então, eu vou ler para os irmãos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Está escrito aqui: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Bondoso Deus, Pai Celestial, agradeço, Senhor, pelo alimento espiritual. Agradeço, ó Pai, por ter provido um meio para seus filhos. E esse meio que o Senhor tem provido para seus filhos é o seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Pai Santo, obrigado por ter nos comprado de volta, Senhor. Sem esse sacrifício que foi feito, ó Deus, não haveria saída para nós. Mas graças a Ti, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem entregado a sua vida, ó Deus, para que pudéssemos ter vida, Senhor. Pai Santo, oro pelos meus irmãos nesse momento. Oro por aqueles que necessitarão de sua palavra, ó Pai, para que eles possam caminhar um pouco mais. E o Senhor sabe a dosagem certa para cada um de nós. Pai Santo, peço no nome de Jesus Cristo, visite cada lar nesse momento, que seus filhos possam estar regozijando diante de Ti, ó Pai, sabendo que eles estão alimentando da palavra correta, se alimentando do maná do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Peço no nome de Jesus Cristo mais uma vez, hoje e sempre. Amém. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Então, amados, o inimigo ele tem lutado para impedir os filhos de Deus de se alimentarem. Porque os filhos de Deus, aqui nessa terra, estamos em um corpo de carne. Porque a inteligência que você tem não está no seu corpo. Não é o seu corpo físico, mas é o que está nele. E é o que está nele que precisa se alimentar da palavra de Deus. Da mesma forma, o seu corpo físico precisa do alimento natural. É aqui onde nós estamos lendo em 2 Coríntios. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior
se corrompa. Então, ainda que o homem exterior se corrompa, o que é se corromper? Quando nós falamos corrupção, não estamos falando de o homem se prostituir, não estamos falando de o homem fazer coisa que desagrada a Deus. Mas que corrupção que é essa? É a corrupção da carne. É a velhice vai chegando, seu corpo ele vai sentindo. Esse é o corpo do homem exterior. Ele vai sentindo isso. Ele vai sentindo os intempéries da vida. Mas enquanto o homem exterior, que somos nós, esse corpo físico aqui, ele começa a se corromper. E no momento que você está se envelhecendo, você está buscando a Deus, você está se alimentando da palavra de Deus. Enquanto você está se alimentando da palavra de Deus, mesmo envelhecendo, mesmo sem saúde, mesmo com dificuldade, o que acontece nesse momento? Aí a Bíblia continua aqui em 2 Coríntios dizendo: o homem interior, por mais que o homem exterior se corrompa, se acabe, se envelheça, o homem interior, contudo, se renova dia em dia. Então vale a pena você buscar a Deus, estar na presença de Deus, mesmo com dificuldade. Às vezes a pessoa diz: olha, eu não estou conseguindo andar para ir na igreja. Muitas vezes a pessoa está com uma bengala. Muitas vezes tem uma muleta ali, cadeira de roda. Isso é o homem interior se corrompendo. Mas no momento de tristeza, de fraqueza, você está indo na palavra do Senhor, você é obediente à palavra de Deus, e essa obediência está fazendo o quê? Está fazendo com que o homem interior se renova a cada dia. Não deixe de ouvir a palavra, irmãos. Não deixe de permanecer na presença de Deus. Porque quanto mais você o busca, quanto mais você se entrega, mais o homem interior vai se alimentando da palavra. Ele vai se alimentando da palavra. Porque é necessário, da mesma forma que o exterior precisa, o interior também precisa. São alimentos diferentes. Amém? Em Efésios capítulo 3, versículo 16, Paulo disse: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. E aonde está esse Espírito? Ele diz: no homem interior. É no homem interior. Então tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa trabalhar espiritualmente, humanamente dizendo, é para alimentar esse homem interior que está dentro de você. Porque esse homem interior que saiu de Deus e está habitando em você agora, para que você possa alimentá-lo. Você só pode alimentar o homem interior com a palavra de Deus, porque ele saiu de Deus. Ele saiu de Deus para fazer morada em você. Você não é o que eu estou vendo, é o que está dentro do corpo. Amém? Então, amados, nós já tínhamos falado alguns cultos sobre os sentidos. Os 5 sentidos de nosso corpo. Vocês sabem que sentido que são esses? E esse sentido não é para você fazer contato com Deus. Os 5 sentidos é para você fazer contato com esse mundo aqui que você vive. Aí você vê a pessoa, elas vão prosperar, elas vão construir edifícios, vão fazer obras enormes. É porque os 5 sentidos dela estão voltados para esse mundo. Então ela está dedicada a esse mundo. Menos a palavra de Deus.
Amém? Então temos que nos render. E quais são os sentidos que tem no nosso corpo? Você sabe que na nossa alma, o irmão Brana diz que ali existe uma coisa. Existe a fé ou a dúvida. O irmão Brana disse, a alma tem um sentido, não tem dois, só tem um. E esse sentido ele pode ser a fé ou a dúvida, está na alma. Então, se a fé, o cristão, o eleito, ele já saiu de Deus com a fé. O ser humano em si, ele tem uma coisa ou a outra. Mas o cristão, ele só tem a fé. E ele descansa na palavra de Deus, porque aquilo já veio de Deus para ele. E os 5 sentidos que estão no espírito, eles vão proteger. Quando esses sentidos chegarem na alma, ali existe a fé. Ali vai poder ser filtrado se o que está chegando é da palavra de Deus ou não. Porque dentro do corpo está o espírito. E está controlando pela imaginação. Olha o sentido aqui, ó. O espírito ele é controlado pela imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. Essas 5 coisas estão controlando o espírito. Essas 5 coisas estão no espírito. E no corpo físico, você tem visão, paladar, tato, olfato, e qual é o outro? E audição. 5 sentidos externo, no homem exterior. E esses 5 sentidos é apenas para você fazer contato com o mundo que você vive. Então, se esses sentidos não estiverem intactos, se a sua audição não estiver funcionando, você estará em problema. Ou para atravessar uma rua, ou para quando alguém está falando alguma coisa com você. Estou falando do homem exterior. Se estiver faltando um desses sentidos, você não consegue se comunicar. Você consegue fazer muitas coisas porque você ainda vai ter 4 sentidos. Então tem pessoas fazendo muitas coisas, se tratando da palavra de Deus, mas muitas vezes está faltando 2 sentidos, 1 ou 2. E com 3 ou 4 sentidos espiritual, no homem espírito, eles conseguem fazer maravilhas. Mas eles não conseguirão a salvação, porque ainda está faltando um sentido. Um dos canais estão bloqueados. Então nós precisamos nos alimentar do alimento correto da palavra, para que esses sentidos possam ser desentupidos com a palavra de Deus. Os sentidos possam ser abertos espiritualmente. Você possa olhar na palavra com visão de águia. Amém? Os 5 sentidos na palavra têm que estar abertos. E se não estiver, quando o alimento é real, você começa a caminhar na palavra e aquela obstrução que você tinha começa a sair. Mas para isso, o homem natural, ele tem que se alimentar da palavra. Porque primeiro você recebe o entendimento natural da palavra, para depois você receber o entendimento espiritual. Deus não dá revelação natural, porque Deus não é natural. Deus dá a você uma revelação espiritual, porque Deus é espírito. Amém? Graças a Deus. Então, para nós chegar a Deus, olha o que o irmão Brana nos fala na mensagem Contagem Regressiva. Olha que título, Contagem Regressiva. Então estamos em contagem regressiva para o reino. E muitas vezes, quando você fala do arrebatamento,
para a pessoa, tem pessoas que ficam com medo. Sabe por que elas se assustam? Porque não estão preparadas. Se o arrebatamento fosse finalizar, se Jesus viesse buscar a igreja hoje, às 10 horas da noite, e de repente alguém te informar, deixaria você informado sobre isso, qual seria a sua reação? Você ficaria feliz ou você ficaria desesperado ou desesperada? Entende? Então, a pessoa, ela sabe que falta alguma coisa. Ela sabe que ainda falta algo nela. Observe o que o Lembrando nos fala aqui na mensagem Contagem Regressiva. Ele disse: qualquer homem que alguma vez for viver para Deus terá que ir além dos 5 sentidos. Gente, para você ir a Deus, você tem que ir além dos 5 sentidos. Ah, eu quero servir a Deus. Tudo bem, tem que ser além dos 5 sentidos. Ah, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus. Tudo bem, glória a Deus por isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Os 5 sentidos estão rendidos? Tem algum sentido que não está encaixando? Observa que a sua visão espiritual pode ser que ela não esteja boa. Observa que os seus ouvidos, ele ainda está nos barulhos de Sodoma. Estou falando do homem natural. Porque o William Branham está dizendo que para você seguir a Deus, você tem que estar acima dos 5 sentidos. Os 5 sentidos não podem estar te dominando. Porque senão você vai estar adorando a Deus com 4 sentidos e um deles está no mundo. Muitas vezes a pessoa ela não suporta ouvir um não. Você tem que aprender a ouvir um não e falar não também. Ah, fulano, vai fazer isso? Não. Não posso, não quero. Isso é importante até para os casais. Hoje não, agora não. E se você não respeitar isso, você está desrespeitando a Deus. Porque nós cremos que Deus está no controle de tudo. Deus tem o tempo em suas mãos. Deus tem a eternidade em suas mãos, porque Deus é eterno. E quando a pessoa diz agora não, ela está dizendo agora não é o momento, aí você começa a ficar bravo, você pode ficar chateado ou chateada, porque ele disse não. Será que ele tem outra? Será que ela tem outro? Entende, amados? Isso aí são coisas do sentido. A mente sua não está controlada ainda. Se você sabe que o tempo é de Deus, descansa. Então, quando você vai seguir a Deus, terá que ir além de qualquer dos 5 sentidos. Ele terá que superar toda a cultura. Qualquer realização que o homem seja capaz de fazer. E crer em Deus. Romper com tudo e colocar de um lado. E mover rapidamente em direção aos céus. O que os astronautas e os demais têm realizado no natural,
Deus tem sido capaz de fazer isto através de sua igreja, através do espiritual. Deus tem feito isso. Olha, observe o que o profeta está dizendo, que o que os astronautas têm feito ou estão fazendo, Deus está fazendo isso através de você. Deus agora está tirando você do físico e te levando para o espiritual. Mas só que você precisa do alimento correto. Você precisa vencer os 5 sentidos da carne, para que os sentidos do espírito possam estar em você. Você está subindo para o degrau de cima. Ele diz na mensagem: Cristo é um mistério. Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele diz: no interior daquele homem, há um homem chamado Espírito. E ele tem 5 sentidos. 5 sentidos. Pensamento, amor, consciência e assim por diante. Você observa que é pensamento, amor, tem que ter amor ali. Esses 5 sentidos não são envolvidos com sentidos naturais. E quando esses 5 sentidos espirituais estão em harmonia em você, você agora se torna um pequeno Deus homem. Como assim, irmão? Pequeno Deus homem? Você se torna um pequeno Deus homem. Porque o profeta nos diz que Jesus, ele era o Deus homem. Mas ele não era o filho de Deus. Ele era o filho de Deus. Mas quando Deus desceu e habitou em plenitude nele, ali estava Deus em um corpo de carne. Deus habitando em seu filho. O irmão Branco chega a dizer que era Deus homem. Deus num corpo de carne. Temos que aprender a ouvir, não somente ouvir a palavra de Deus, mas também colocá-la em prática. Muitas vezes nós não praticamos o que ouvimos. Nós estamos aqui para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Porque somos filho. Agora, se Jesus era o Deus homem, por que ele era o Deus homem? Porque os 5 sentidos estavam controlados. O sentido da carne não tinha controle sobre ele. O sentido do espírito já não tinha mais controle sobre ele. Então, quando os 5 sentidos, o sentido natural do homem interior e o sentido do homem exterior, estão unidos, aí a alma, ali a fé ou a dúvida, ali está selado, ali está fechado. Porque a alma está no espírito e o espírito está na carne. Somos um ser trino em um corpo. O homem espírito, quando falamos do homem espírito, estamos dizendo da alma. E quando você chega nesse estágio, aí você se torna um pequeno Deus. Porque o seu irmão mais velho, ele foi o Deus homem. Na mensagem O Caminho de Deus, que foi feito para nós, Mombrana disse: ora, isto provou que ele não era nada além de um homem. Estava chorando. Eu disse: olha aqui, senhora, ele era um homem. Realmente, mas ele era mais que um homem.
O que ele era? O irmão Branham disse, ele era um homem Deus. Ele era um Deus homem. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Sim, Senhor. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Gente, você fazer a vontade do Pai. Se você está fazendo a vontade do Pai, é porque os sentidos já se foram de você. É somente a voz do Pai em você. É somente o Pai em você. Ao exemplo de Adão. Adão fazia, mesmo que tenha acontecido aquela calamidade no Jardim do Éden. Adão era um filho. Adão estava criando um filho que não era dele. Hoje, eu quero que vocês observem uma coisa. As pessoas, elas dizem, olha, precisa fazer um terceiro banheiro. Porque são 3 tipos. Essas coisas não estão acontecendo hoje. Isso começou lá atrás, começou em Gênesis. Tudo que existe hoje começou em Gênesis. Ali estava a semente de Deus. Deus criou o homem e do homem Deus tirou a mulher. Aí apareceu o terceiro ser ali. O terceiro gênero. Daquele ser que nasceu, hoje você tem essa ramificação toda. Porque Satanás, da mesma forma que Deus precisa usar os vasos dele, Satanás precisa usar os dele. Olha como eles cresceram desde lá do Éden. O terceiro ser que ali estava. Os filhos de Deus recebem o Espírito de acordo com a palavra. Mas a semente de Caim, semente de Satanás, Caim era filho do maligno. Estamos falando de obediência. Como que você quer se tornar um Deus homem? Um pequeno Deus homem? Observa como foi Adão lá atrás. De repente, eu dizendo, não as escrituras, mas eu falando para vocês, de repente está ali Adão, Eva, Caim, Abel. Aí eu olhava para Caim, aquele homem com 2 metros de altura. Ou até 3 metros, 2,5 metros. Eu estou dizendo. Porque a geração de Caim era aqueles gigantes que você viu, que você ouviu nas escrituras. E os filhos de Deus, se você voltar nas escrituras, você vai ver onde fala dos gigantes, que era a geração de Caim. Então, dizendo eu, imagino aquele homem enorme no meio deles ali. Ele não podia ser enganado, eu acredito que Adão chamou ele para conversa. E Adão criou um filho que não era dele. Um filho de um adultério que aconteceu ali. Você faria isso? Mas Adão fez. Porque Adão era um filho obediente. Então estamos aprendendo a obediência a Deus. Vocês observam que hoje, olha como cresceu a semente de Caim. Como cresceu? São inteligentes, eles não têm sexo. Ah, é opção sexual. Não, não é opção, ele não tem sexo. Ele não sabe o que ele é, porque ele é de uma semente errada. Ele não estava na criação original ali. Observa que a mulher era produto, o subproduto do homem. E foi usado um subproduto do homem para gerar aquela outra raça. E eles se ramificaram, cresceram. Mas os filhos de Deus, eles têm fé. Eles saíram de Deus com fé. Os que não são de Deus, eles têm dúvida.
fé ou dúvida, meus filhos de Deus, somente a fé. Ele era Deus homem. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Sim, Senhor. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele andou no caminho provido de Deus. Ele nunca olhou para a direita ou para a esquerda. Ele fez o que Deus disse para fazer. Ele era o caminho provido por Deus. Jesus era o caminho provido por Deus. Então, se ele foi obediente, você tem que olhar no caminho. O que ele fez? Se você tem Jesus como exemplo, você não precisa copiar o que ele fez. Porque os filhos de Deus não estão aqui para copiar. Os filhos de Deus estão aqui porque eles têm a mesma unção. Na mensagem, eu sou a ressurreição e a vida. Irmão Brano disse, eu disse, não, ele era Jeová. As pessoas tentam empurrá-lo, dizendo que ele era apenas um homem bom, um homem comum. Ele era divino. Deus manifestado na carne, visto por anjos, pregado e recebido nos céus, assentado à direita do Pai. Certamente, ele era Deus. Ele era mais que um homem. O que ele era, irmão Brana? Ele era um homem-Deus. Ele era um Deus-homem. Ele era um homem na carne. Mas era Deus em espírito. É isso que vai acontecer com os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão caminhando para esta transformação. Estão caminhando para isso. No físico você é um homem. Mas por dentro você é um pequeno Deus. Por que um pequeno Deus? Porque tem uma pequena porção dentro de você. Em Jesus, Deus habitou em plenitude. Por isso que ele era o homem-Deus, porque Deus estava completo nele. Olha que coisa incrível que aconteceu com os apóstolos, e eles talvez não perceberam na hora. Quem que estava lavando os pés dos discípulos não era um homem. Quem estava lavando os pés dos discípulos era Deus. Deus estava num corpo de carne. O homem Deus, porque Deus estava nele. O próprio Deus pegou os pés de Pedro e começou a lavar. Pedro começou a retrucar com ele. Ele disse, Pedro, se eu não fizer isso, não era Jesus que estava falando. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Era o próprio Deus falando com Pedro. Quem ensinou os apóstolos a tomar da Santa Ceia, a fazer a Santa Ceia corretamente, era Deus em Cristo, seu Filho. Era o Deus homem. Era Deus no corpo de carne. E esse mesmo Deus, ele está em porção hoje. Então, se você tiver uma mentalidade espiritual, você vai entender que é o mesmo Deus em uma porção menor, lavando o seu pé no dia da ceia. É Deus lavando o seu pé no dia da ceia. Ele era um homem-Deus. Jesus era um homem-Deus, porque ele rendeu a esses sentidos da carne. Rendeu a tudo isso. Observa aqui na mensagem Cristo isto, no parágrafo 86.
Irmão Branham disse, era Deus falando naquele homem. Ele era um Deus homem. Essas coisas não é só para você saber que Jesus era Deus homem. Quando Jesus te chamou de irmão, já era para você saber que você é um pequeno Deus homem. Porque você é da família. E se você é da família celestial, esses 5 sentidos do mundo não pode te pegar. Se você for para a igreja com 3 sentidos, você será um crente fervoroso. Você será um crente acima de qualquer outro. Mas diante de Deus ainda não basta. Se você chegar com 4 sentidos diante de Deus ainda não basta. Os 5 sentidos tem que estar completo e alinhado com os 5 sentidos do Espírito. E quando esses 5 sentidos se alinham, a alma vai entender. Porque ali existe fé, ali existe revelação. E seu corpo será selado com a palavra. E agora você é um pequeno Deus andando sobre a terra. Pequeno Deus. O tempo está passando, amados. Observa, o irmão Branham, ele tem dito em alguma de suas mensagens, ele chegava a dizer, é mais tarde do que pensamos. Ele diz na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento, sem antes adverti-lo. Ele disse, esta pode ser a sua última oportunidade. Jovem ou velho, você está capacitado para ir à igreja. Jovem ou velho, você está capacitado para ir à igreja. Seja numa cadeira de roda, como nós falamos, seja enfermo, você ainda está capacitado para ir. Ou você pensa que Satanás não tentou mexer na capacidade, não que eu seja uma pessoa capaz, mas é Deus que nos capacita. Né? Através da correria que foi hoje, tentando fazer com que a rádio funcionasse. Ele queria mexer com o meu entendimento para que eu não passasse a palavra de Deus para vocês. Eu pensei em não fazer o culto, porque a minha cabeça estava muito virada para isso. Mas eu disse, para trás de mim, Satanás. Da mesma forma que Jesus fez. Quando Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, Jesus não estava falando com Pedro. Ele estava falando para aquele que estava usando Pedro. Quem não entende, vai falar, nossa, como ele foi estúpido com Pedro. Ele não precisava falar assim com Pedro. Ele não estava falando com Pedro. Ele estava falando com um ser que estava em Pedro, que ele já o conhecia desde a eternidade, desde lá de trás. É com esse que ele estava falando. Então esse ser, esse mesmo ser, ele tem os anjos dele e tem vindo no nosso meio para trazer confusão. Essa confusão é justamente para que os filhos de Deus não se alimentem da palavra. Porque no momento que a confusão vem, aquilo vai gerar uma atmosfera em você, aquilo muitas vezes vai gerar um ódio, uma raiva na pessoa, ela vai ficar bronqueada com alguma coisa, e ela já não se alimentará da palavra de Deus, porque Deus é amor. Você vai chegar com uma atmosfera diferente, e você não conseguirá se alimentar corretamente da palavra. Então o irmão Branham diz que você pode estar capacitado a ir à igreja, mesmo em condições complicadas. Ele diz, não deixe uma coisa sem fazer. Gente, ele está orientando você, que é mais tarde, amanhã você pode não ter tempo.
Ele disse: não deixe uma coisa sem fazer. Não deixe nada pendente. O que está pendente na sua vida? Não deixe nada sem fazer. Ele disse: seja profundo. Seja profundo e sincero. Deixe todo o pecado, toda coisa a um lado. Olhe diretamente na face de Deus e pergunte: Senhor, eu te agrado? Deixe tudo. Chega na face de Deus e diz: Senhor, eu estou te agradando. Senhor, eu te agrado. Irmãos, se você estiver fazendo algo que não agrada a Deus e você não sabe, é uma coisa. Mas se você está desagradando a Deus e você sabe, você está num caminho sem volta. E pergunte: Senhor, eu te agrado? Que mais posso fazer? Que mais posso fazer, Senhor Jesus? Depois desta vida, eu nunca terei oportunidade de servir-te. Gente, você não tem outra oportunidade de servir a Ele. A sua oportunidade de servir a Ele é agora. Porque se você não servir a Ele agora, você não estará com Ele depois. Você não servirá a Ele depois. Essa é a sua última esperança. A minha última esperança é servi-lo agora. Este é o único tempo que tem. Esse é o único tempo que tem. Senhor Deus, simplesmente deixe-me saber o que tu queres. O que tu queres fazer. Se eu devo fazer isto ou aquilo, eu farei alegremente. É importante você saber agora. Você saber hoje o que você precisa fazer. Vai ser tarde demais. Por isso o Espírito de Deus está aqui, mexendo, trabalhando o raciocínio, mexendo na sua audição, mexendo no seu tato, na sua visão, trabalhando o homem natural para que esses 5 sentidos estejam intactos diante dele. Bem que esses 5 sentidos não é para fazer contato com ele, mas esses 5 sentidos é para você se reencontrar aqui na terra, se acertar aqui na terra. Ele diz: pensamos nisso sinceramente? Pensamos nessas coisas sinceramente? Ele disse: pensam nisso, meninos? Talvez tinha algumas crianças ali. Ele disse: pensam nisso, meninos? Pensam nisso de meia idade? Pensam nisso os anciãos? Pensam nisso os adolescentes? Temos que ir. E como sabe você que todos nós não havemos ido antes do amanhecer? Como nós temos que sair dessa terra? Temos que deixar essa atmosfera. E como sabe você que você não vai embora antes de amanhecer o dia? Às vezes você vai dormir. Eu tenho ensinado isso, tenho falado isso, inclusive, para minha esposa, com meu filho. A importância de orar antes de dormir. Porque se você partir de madrugada, você já se preparou. Você já se consertou com Deus.
Importante. Para e analisa essas coisas. Você está justificado diante de Deus. Você entregou aquelas falhas diante de Deus. Você orou e foi dormir. Talvez você não acorde mais. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Ele disse, não sabemos. Você diz, isso me preocupa. Ele disse, não deveria preocupá-lo. Francamente, deveria fazê-lo mais feliz. Saber que está deixando esta velha casa pestilenta. Só que as pessoas elas ficam preocupadas, amedrontadas. Porque elas sabem lá no íntimo, elas sabem que não se acertaram com Deus. Elas sabem que os seus canais, elas sabem que seus 5 sentidos ainda não estão limpos. Se os 5 sentidos natural não está limpo, porque a tendência dele é contaminar o espírito. Contamina o espírito. Ele disse aqui no parágrafo 197, ainda da mesma mensagem, continuando. Ele disse, há outro mundo. Você não tem que sair muito longe. Observa que existe um outro mundo e você não tem que ir muito longe para ir nesse mundo, para estar nesse mundo. Lembra que eu tinha dito para vocês que a diferença é apenas uma película do mundo natural, do mundo espiritual? É apenas uma película. Há outro mundo. Você não tem que sair muito longe. Aonde está esse mundo? Ele diz, está justamente com você. Está justamente ao redor de você. Deus só dá a você 5 sentidos. E isto é para fazer contato com este mundo. Entende? Contato com esse mundo. O que falta para me fazer? Eu preciso me consertar com fulano. Isso aí é dos 5 sentidos. Eu preciso ir até tal lugar que eu fiquei de acertar tal coisa lá. Os 5 sentidos é para você interagir com as pessoas desse mundo. Ele disse, porém, há outro mundo com o qual você não pode fazer contato por meio dos sentidos. Você não pode fazer contato com ele, porque você não o tem. Você não o tem. Está entendendo, amados? A importância de você se entregar na palavra. A importância de você se dedicar. Existe um outro sentido. Assim que esse sentido aqui for vencido, tem 5 no espírito. Por mais que você vença os 5 sentidos da carne, do natural, do homem exterior, tem 5 no homem interior. E se os 5 sentidos no homem interior não estiver vencido, por mais que tenha 4, não lhe resta nada. Não há esperança. Observe como o profeta advertiu as pessoas. Esta pode ser sua última oportunidade. Ele estava falando para jovens, velhos. É a sua última oportunidade. E você sabe qual é o nosso erro? É que nós queremos nos esforçar. Não é você. Eu preciso me esforçar. Eu preciso vencer os sentidos da carne. Você não vai conseguir, porque você está querendo fazer. Irmão Paulo, mas como que eu vou vencer o sentido da carne? Como que eu vou vencer os 5 sentidos? Você não consegue. Só há um
um jeito de você vencer esse sentido. É se render. É sair da frente. Porque Deus está aqui. Quando Deus construiu o mundo, você não sabe como Ele fez, mas Ele fez. Você não estava nem aqui. Quantas pessoas andaram aqui na Terra? Você resolveu o problema dela? Não, mas Deus sim. Então se coloca nas mãos de Deus. O profeta diz que o verdadeiro dom, observe esse dom, é você sair da frente. É você sair do caminho. É você se neutralizar. Que esse mesmo Deus descerá em você e vai ungir esses 5 sentidos terrenos. Aí o seu olho natural já vai ser um olho batizado com o Espírito Santo. O seu tato, as suas mãos, vai ser uma mão ungida com o Espírito Santo. Entende, amados? A sua boca vai ser uma boca controlada pelo Espírito. Os seus ouvidos vai ser ouvido controlado pelo Espírito. Deus precisa selar você no natural, porque tudo é Deus que faz. Porque assim que o natural tiver rendido, a batalha no Espírito é menor. Observe, é Deus fazendo. A carne tem que se render. A carne tem que cair por terra. Tem que se render. A batalha não é nossa. A luta não é nossa. Nunca foi. O irmão Brana diz, na mensagem liderança, ele diz, olha aqui, você é uma pessoa exterior. Você tem 5 sentidos que comunicam com o corpo exterior. Deus te deu 5 sentidos, não para comunicar com Ele. Celular terreno. É para isso que foi dado. Visão, paladar, tato, olfato, audição, foi dado para isso. Mas aí Deus vem no seu corpo. Deus vem no natural. E o seu corpo agora está transformado. Seu corpo agora está mudado. Você agora é um homem mudado. Nossa, o que fulano fez? Fulano agora é crente. É crente. Eu percebi que ele não fala palavrão mais. Eu percebi que ele não se associa mais com certos tipos de pessoa. Ele não fala mais na gíria. Na igreja ele falava direitinho, mas na rua ele falava na gíria com os amigos. Hoje ele não fala mais. É porque houve uma mudança. O profeta diz que pode ser a sua última oportunidade. Ele diz, você não sabe o que pode acontecer com você daqui 5 minutos ou amanhã de manhã. Se dedique hoje, se entregue a Deus hoje. Eu espero poder ter ajudado, por mais que eu tenha enfrentado algum tipo de batalha, que era justamente para que eu não falasse da palavra para vocês. Mas a alma, o espírito, os filhos de Deus precisam se alimentar. A minha última oportunidade de falar com vocês pode ser agora. Aí o inimigo vem no seu ouvido e diz, amanhã é feriado. Amanhã você fala com eles. O nosso futuro é agora. O nosso destino é agora. Amados, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que essas pequenas palavras, amados, possam surtir efeito. Que nós possamos tomar um choque da palavra. E acordar de vez para ela. E saber que o nosso tempo está à mão. O nosso tempo está à mão. Deus é maravilhoso. Deus tem nos dado oportunidade a cada momento. Cada dia que você acorda, é uma página em branco para você escrever uma nova história. Amém? Só para encerrar a mensagem, mostra-nos o Pai
e nos bastará? Eu disse, você falhou em ver isso. Você falhou em ver isso, senhora. Deus estava em Cristo, reconciliando a palavra. Ele era um Deus homem. Ele era Emanuel. Veja, por que ele era Emanuel? O irmão Branham encerra dizendo, Deus estava nele. Deus estava nele. Esse mesmo Deus que estava em Jesus está aqui no nosso meio, nos encorajando, nos incentivando. Amém, amados? É somente Deus que possa fazer essas coisas na nossa vida. O homem natural não consegue. O homem natural vai tentar tirar você da presença de Deus, mas Deus é vida. Então, quando essa vida vem no sentido humano, ela vai matar, ela vai tirar, vai matar tudo aquilo que é natural. Porque a vida de Deus é isso. Algo tem que morrer para algo viver. O natural tem que sair de cena, ele tem que fazer morrer a si mesmo, para que a vida de Deus possa transbordar através dele. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos pelo imprevisto de hoje, mas com a graça do Senhor, nós conseguimos fazer com que essa mensagem chegasse na mão de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus dê uma noite abençoada a vocês. Que Deus dê um feriado abençoado a cada um. E que Deus os guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.